Torcedor santista, atenção total. Uma mudança bombástica está prestes a acontecer no Brasileirão, e o Santos será diretamente impactado. Isso mesmo. Uma reviravolta daquelas decidida nos bastidores da CBF pode mudar tudo, e não é só isso. Hoje temos 4 notícias que estão pegando fogo, então se você ama o Santos e é um torcedor fiel, fica comigo até o final desse vídeo, porque além de explicar tudo com exclusividade, eu também quero saber a sua opinião. Bora entender tudo o que tá rolando nos bastidores do Peixão. Primeira notícia do Santos de hoje. A CBF, pressionada após 2 rodadas cheias de polêmicas, decidiu agir. O Brasileirão começou quente e com muita reclamação, principalmente com erros grotescos de arbitragem que prejudicaram Cruzeiro e Sport. E diante dessa pressão, a Confederação resolveu mudar a abordagem do VAR. Segundo o portal UOL, a CBF quer que o VAR intervenha menos em lances interpretativos e que o árbitro de campo tenha mais autonomia. Em outras palavras, se o juiz entender que não foi pênalti ou não houve falta, o VAR não vai mais ficar corrigindo o lance, a não ser que o erro seja escandaloso. Isso significa que os árbitros vão apitar com menos pressão do sistema de vídeo, o que pode ser bom, ou muito perigoso, dependendo do jogo, não é mesmo? E o Santos, claro, está de olho nisso. Principalmente porque já teve arbitragem duvidosa no ano passado e não quer repetir a história. O próximo confronto contra o Fluminense será um verdadeiro teste, ainda mais com a chegada de Renato Gaúcho agitando os cariocas. E enquanto a CBF mexe as peças do xadrez lá em cima, aqui no CT Rei Pelé a pressão também aumentou, e muito. O técnico Pedro Caixinha está vivendo um dos momentos mais delicados desde que chegou ao Santos. Após o empate decepcionante contra o Bahia, o presidente Marcelo Teixeira e o executivo Pedro Martins resolveram chamar o treinador para uma conversa a portas fechadas. Segundo o jornalista Wagner Frederico, foi uma reunião de mais de 1h30 no vestiário, logo depois do jogo. E o clima foi de cobrança. Marcelo Teixeira foi direto, pediu providências e quer entender por que o time não está rendendo o que se esperava. Pior, Caixinha vem sendo cada vez mais pressionado internamente e Pedro Martins, que bancou a contratação do treinador, começa a ficar isolado na defesa do técnico português. Ou seja, se o desempenho não melhorar nas próximas partidas, não se assuste se a diretoria resolver trocar o comando técnico. E olha só, em meio a tudo isso, ainda existe a dúvida se Neymar volta ou não no jogo contra o Fluminense. O camisa 10 não foi a campo no dia 9 e ficou apenas na academia. Ele não joga há mais de um mês e a torcida começa a questionar o motivo de tanto tempo fora. A expectativa é que Neymar treine normalmente nesta quinta-feira 10 e seja reavaliado para finalmente fazer sua estreia no Campeonato Brasileiro desde o retorno ao Peixe. Mas enquanto não houver confirmação, a ansiedade só cresce entre os torcedores. Será que ele volta com tudo ou ainda vai levar mais tempo? E se a situação do técnico já preocupa, o que dizer de Júlio Furch? O argentino, que custou caro ao Santos, hoje está completamente fora dos planos e treinando em horários alternativos, afastado do elenco principal. Mesmo assim, ele recebe mais de R$1 milhão por mês e se recusa a sair do clube. Em fevereiro, o Juventude tentou levá-lo por empréstimo. O Santos ainda arcaria com a maior parte dos salários, mas nem assim ele topou sair. A diretoria já deixou claro que pretende reduzir a folha salarial e investir em reforços, mas esbarra justamente em contratos como o de Furch, que vai até dezembro de 2026. Como ele não disputou o Paulistão, o atacante não pode ser negociado nesta janela de exceção, que vai até 10 de abril. Só poderá sair em julho, quando reabre o mercado de transferências. Até lá, o clube tenta uma rescisão amigável, mas o jogador parece determinado a cumprir o contrato até o fim. Internamente, o clima é de frustração. Furch foi contratado com status de ídolo do Atlas do México, mas nunca conseguiu emplacar no Peixe. Hoje ele representa um custo altíssimo e sem retorno algum dentro de campo. E aí, torcedor? Muita coisa para digerir, né? Mudança da CBF, pressão em cima de Pedro Caixinha e um jogador afastado que custa mais de R$1 milhão por mês ao clube. O momento é turbulento e decisivo. Agora eu quero saber de você. O que você acha que deve acontecer primeiro no Santos? A saída de Caixinha? Ou a rescisão com Furch? Será que a mudança no VAR vai ajudar ou complicar ainda mais a vida do Peixão? Comenta aqui embaixo, quero muito saber sua opinião. Enquanto isso eu já vou te falando a terceira notícia do Santos de hoje, confira. E como se já não bastassem as pressões dentro e fora de campo.
O torcedor do Santos teve mais uma surpresa nesta quarta-feira que deixou o clima ainda mais tenso no CT Rei Pelé. Neymar e Soteldo, dois dos principais nomes do ataque santista, acabaram desfalcando o treinamento, e isso faltando poucos dias para um confronto decisivo contra o Fluminense, fora de casa. Mas calma, torcedor, nem tudo são más notícias. Enquanto o elenco se movimentava no campo sob o comando de Pedro Caixinha, Neymar e Soteldo ficaram na parte interna, realizando apenas trabalhos de fortalecimento na academia. Segundo o jornalista Wagner Frederico, os dois não participaram do treino coletivo, mas ainda assim não estão descartados para o duelo de domingo no Maracanã. A expectativa da comissão técnica é de que ambos estejam à disposição, o que, convenhamos, seria um reforço e tanto para o Peixão. Neymar, como você já sabe, está há mais de um mês sem entrar em campo. O craque sofreu um edema na parte posterior da coxa esquerda e ficou de fora de compromissos importantes, como a semifinal contra o Corinthians e até os 2 jogos da seleção brasileira contra a Colômbia e a Argentina. Já Soteldo, que também virou dúvida, está se recuperando de um desconforto muscular que o tirou das partidas contra o Vasco e o Bahia. O que mais preocupa é que mesmo com as ausências de ambos no treino, o Santos precisa urgentemente mostrar evolução. E isso passa por contar com seus principais jogadores em campo. Se Neymar e Soteldo realmente voltarem no domingo, será um alívio para Pedro Caixinha, que tem convivido com críticas, cobranças internas e uma pressão crescente da torcida. Mas nem só de ausências vive o CT Rei Pelé. Durante a movimentação desta quarta-feira, Caixinha separou o elenco em 2 etapas. Primeiro, um treino tático bem puxado, e depois uma atividade técnica com foco em finalizações, algo que, diga-se de passagem, o Peixe está precisando urgentemente melhorar. Afinal, as chances criadas até agora no Brasileirão têm sido poucas e mal aproveitadas. Outro jogador que recebeu atenção especial foi o zagueiro Zé Ivaldo. Ele até apareceu no gramado, o que é um bom sinal, mas fez apenas trabalhos físicos e ainda não participou das atividades com bola. A presença dele contra o Fluminense segue como dúvida, e a decisão final deve ser tomada nos últimos treinos da semana. Ah, e por falar nisso, o treino desta quinta-feira promete ser decisivo. Fechado à imprensa, será a oportunidade para Caixinha começar a desenhar o time titular que enfrentará o tricolor carioca no Maracanã. O comandante português, que já foi cobrado diretamente pelo presidente Marcelo Teixeira e por Pedro Martins após o empate com o Bahia, sabe que uma nova atuação fraca pode ser a gota d'água para uma troca no comando técnico. E é nesse clima de tensão e expectativa que o Santos se prepara para mais uma batalha. Será que Neymar vai voltar com tudo e enfim estrear no Brasileirão? Soteldo terá condições de jogo? Caixinha vai conseguir extrair o melhor do elenco sob pressão? E o torcedor, claro, segue vivendo todas essas emoções com o coração na mão. Agora eu quero saber de você, torcedor. O que você acha dessa situação toda? Acha que é o momento certo para Neymar voltar mesmo vindo de lesão? E Soteldo, será que ele ainda tem espaço nesse time que luta para se reencontrar? Deixa sua opinião aí nos comentários, que eu quero muito saber o que você pensa. E se o retorno de Neymar já era cercado de expectativa, agora o camisa 10 do Santos terá mais uma motivação, ou um incômodo, para encarar o Fluminense no Maracanã neste domingo. Isso porque, além da pressão por resultados, o craque vai reencontrar um velho fantasma que paira sobre o Peixe há tempo demais. Você sabia que o Santos não vence o Fluminense no Rio de Janeiro desde 2018? Pois é, já se passaram 7 anos desde aquele 1-0 com um gol de Bruno Henrique, quando o Peixe ainda frequentava a parte de cima da tabela com mais frequência. De lá para cá foram 5 partidas contra o tricolor carioca no Maracanã, e o que ficou foram 3 derrotas, 2 empates. E nenhum motivo para comemorar. Para Neymar, que volta aos gramados após mais de um mês fora, a missão vai além de reencontrar ritmo de jogo. Ele terá a chance de ser o protagonista no fim de um jejum que incomoda não só os torcedores, mas todo o elenco que busca reverter a má fase nesse início de Brasileirão. E olha que a tabela não vai facilitar em nada esse processo. Após o duelo com o Flu, o Santos já tem 2 desafios pesados na sequência. Encara o Atlético Mineiro na Vila Belmiro e depois enfrenta o São Paulo fora de casa. 3 pedreiras seguidas, justamente no momento em que Pedro Caixinha está no olho do furacão. O treinador português, que chegou com a promessa de fazer o time ser protagonista novamente na elite do futebol brasileiro, agora se vê pressionado não só pelos maus resultados, mas também pela cobrança cada vez mais presente da diretoria e da torcida. Afinal, conquistar apenas 1 ponto nos 2 primeiros jogos do campeonato ficou bem aquém do que se esperava após uma pré-temporada tão promissora.
Por outro lado, um trunfo pode estar no calendário. Como o Peixe não está envolvido em competições continentais neste primeiro semestre, o elenco terá semanas mais livres para treinar, se ajustar e recuperar jogadores, algo que poucos clubes da Série A poderão aproveitar. Isso, se bem utilizado, pode fazer a diferença justamente nessas rodadas decisivas. Mas vamos ser sinceros, torcedor. Será que essa pausa será bem aproveitada ou o Santos vai continuar tropeçando mesmo com mais tempo de preparação? Neymar chega com fome de jogo, a torcida quer resposta rápida, e Caixinha precisa mostrar que tem o grupo nas mãos. Tudo isso com um tabu indigesto como pano de fundo. E aí, você acha que o Santos tem força para acabar com esse jejum no Maracanã? Será que Neymar vai voltar fazendo a diferença logo de cara? Comenta aí o que você espera desse jogo e, claro, se curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos santistas. A rodada promete e a pressão também.